Então, um complemento aí, não, complemento não. Agora sim, o vídeo principal que eu iria fazer, né? Então, assim, não vejo. Eu imaginava, sim, que a partir de algum momento, que a Bíblia eventualmente não encampasse a tese da não fala dos mandamentos, né? Mas antes eu achava que haveria sim essa possibilidade, ou seja, eu entendia que apenas a partir de algum momento ali, antes da repreensão que eu recebi no começo de 2022, antes dessa repreensão, a partir do momento eu comecei a achar que na verdade a Bíblia encampava a tese da fala dos mandamentos. E eu comecei a achar que talvez não houvesse tantos argumentos assim como eu pensava antes para se defender a tese de que se deveria deixar as pessoas pecando por ignorância quem eventualmente já está. Não em todos os pecados, mas em alguns deles, né? Então eu tinha essa dúvida, né? Então, eu imaginava que a Bíblia não é capaz de não falar dos mandamentos. Mas antes eu achava que haveria sim essa possibilidade. E até, se não me engano, eu tinha sido várias vezes repreendido por isso, mas esse tema nunca havia sido exatamente atacado. Então eles nunca exatamente acertaram na repreensão porque eu tinha outro problema e eu achava que realmente não era para fazer a pregação. E isso, na verdade, como é que é? Isso, vamos dizer, balançava entre ser uma dúvida e ser realmente uma revolta minha, uma divergência minha contra Deus. Então isso acontecia. Mas não que eu não tivesse outras dúvidas. Só que tá, eu já vou explicar depois por que essas dúvidas não poderiam exatamente ser respondidas apenas biblicamente. Eu vou depois tratar mais argumentos. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo anterior. Tá. Então, vamos lá. E até hoje eu meio acho isso, mesmo que pareça não haver nenhum argumento ali contra os mandamentos, e mesmo que de repente até eu não concorde, pelo menos com boa parte desses argumentos que se tivesse, sugeriria que os mandamentos não devam ser falados. Ou mesmo que eu não concorde até com alguns argumentos que dizem que os argumentos têm que ser falados, independente, né? Argumentos que eu concordo dos dois lados e argumentos que eu discordo dos dois lados, né? Então vamos lá. No entanto, do que adianta naquele momento? Veja bem, no momento da repreensão. Aqui só por dúvida, não exatamente por revolta, porque os meus argumentos com os quais eu discordava de Deus, eles estavam sendo, vamos dizer, alterados, né? Eles estavam sendo de alguma forma superados. Ainda não haviam sido superados inteiramente, mas eu estava passando a pensar de maneira diferente. Ou pelo menos não exatamente a concordar com a tese de que os mandamentos deveriam ser falados, mas a ponto de concordar com a tese de que alguns argumentos que eu tinha para que os argumentos não fossem falados eram argumentos errados. Isso é o que estava, na verdade, estava sendo mudado naquele momento na minha cabeça. Mas durante muito tempo não foi. Eu acreditei nisso durante um bom tempo. E eles não se atentaram para isso. Por isso que eu falo que a repreensão deles não faz sentido. Né? Então vamos lá. No entanto, do que adianta naquele momento saber disso, saber que os mandamentos têm que ser ditos? E daí, ao mesmo tempo, veja bem, esse é o meu argumento, esse é um dos argumentos principais. Eu ia imaginar ir à igreja para falar dos mandamentos e eles discordassem, com base em argumentos que eu não conhecia antes. Então vamos segura a ideia aí da questão da pesquisa, segura um pouco, vamos lá. Logo, eu imaginei que eles teriam fundamentos para não falar dos mandamentos, ou para que se não devesse, ou para que se não falasse dos mandamentos, né? Aqui faltou e com os quais pode ser eu concordasse, inclusive. Essa é a grande questão. Então vamos lá. Mesmo que eu pesquisasse sobre os mesmos temas na Bíblia, eventualmente, já vou encontrar a resposta ali porque eventualmente a igreja está errada. Calma. Eu poderia discordar da própria Bíblia. Então aqui era outro problema. Por isso que eu queria ir para a igreja também. Eu falei, poxa, mas se eu for pesquisar diretamente na Bíblia, eu vou discordar da Bíblia de novo. Então aí que tá. Eu poderia fazer isso, claro, mas a questão é, eu iria fazer essa pesquisa. Eu só não estava fazendo naquele momento, eu iria fazer. Né? Então essa é a questão. Já que eu concordaria com a igreja. Então vamos lá. Eu poderia, justamente. Então, de certa forma, do que adianta eu pesquisar na Bíblia se há a possibilidade que eu discordo dela? Então, não que eu não fosse fazer a pesquisa, mas eu estou dizendo, poxa, mas já vai continuar o debate, porque eu já estava discordando antes. Logo, eu imaginei que eles teriam um fundamento, então eu poderia já concordar com a igreja e não concordar com outros argumentos bíblicos. Se eu for pesquisar diretamente na Bíblia, bom, justamente, por isso que eles não podem fazer a repreensão. Porque eu não sei quais são os argumentos ainda. Então, peraí, mesmo que eu pesquisasse sobre os mesmos temas na Bíblia, eu poderia discordar da própria Bíblia. Então também não adiantaria fazer a repreensão. Calma, eu não sei nem se eu concordo e se eu discordo, porque eu não pesquisei mais a fundo ainda na Bíblia. Pesquisei alguma coisa, mas ainda não pesquisei tudo, né? E ainda imaginando que a igreja poderia ter outros argumentos. Então calma, eu não exauri esse tema biblicamente, né? E de repente eu concordaria com a igreja hipoteticamente. E mesmo com novos argumentos bíblicos em relação à questão dos mandamentos, eu poderia não concordar com os argumentos que se apresentassem.
Só que isso tudo havia ocorrido há pouco tempo. E aí que tá. A ideia era pesquisar tanto em Bíblia como em igreja. Então vamos lá. Eu não poderia ser repreendido novamente, porque isso estava para ser feito, essas pesquisas estavam para ser feitas. Eu fui repreendido sem saber se eu deveria fazer ou não, já que eu poderia discordar dos argumentos bíblicos, né? Mesmo com a minha própria pesquisa sobre novos argumentos que surgiriam, né? Com outras divergências que poderiam. Então, ou mesmo que justamente a Bíblia não apresentasse o argumento como divergência, apresentasse apenas como algo que deveria ser feito, no caso a fala dos mandamentos, eu poderia discordar, pelos meus próprios motivos, né? Então não é isso que aconteceu. Mas justamente, de qualquer forma, o que eu estava imaginando era a questão da igreja. E aí que está. A ponto de que, no caso, a questão da igreja, não me, eu vou explicar depois mais isso, não eximiria, não é que não eximiria, não exibiria de ir na própria igreja. A questão de precisar pesquisar na igreja não me exime de buscar fontes, informações em outras fontes que não seja a Bíblia. Justamente, eu precisava... Eu achava que eu precisava buscar informações de outras pessoas, mas eu vou explicar mais isso depois. Por que eventualmente eu pensei isso? E alguns argumentos, justamente, acho que eu vou entrar agora nisso, alguns argumentos, se só pela Bíblia, seriam mais difíceis de pesquisar, porque seriam sempre pela negativa. Eu primeiro teria de verificar as afirmações eclesiásticas, o que seria melhor, o que seria o ideal. Primeiro verificar as afirmações eclesiásticas para depois buscar por que está errado na Bíblia. Daí ver quais são as respostas bíblicas acerca de. Primeiro teria de verificar as afirmações. Porque senão, eventualmente, eu iria só na Bíblia já sabendo do fundamento, mas eventualmente faltando um detalhe ou outro. Porque senão eu teria de especular quais seriam os argumentos eclesiásticos contra as falas mandamentais e eventualmente buscar respostas a partir disso. Mas aí eu não sei se o meu argumento, o argumento que eu imagino da igreja é essa a questão. Não sei se o argumento que eu imagino que a igreja vai dizer está completo. Porque de repente, do jeito que a igreja disser o mesmo argumento, vai ter mais informações, vai ser mais carreado de informações. Ou mesmo com outros argumentos que eu não estou nem imaginando. Não é nem sobre o mesmo tema, sobre outras coisas que eu nem pensei. Então é isso. Eu não sei se aquilo que eu imagino que a igreja vai falar realmente é o que a igreja vai falar. Eu não sei se eu imagino que aquilo que a igreja vai falar, que eu posso antecipar e que eu posso buscar na Bíblia para discordar, realmente é um argumento completo. Eu não sei se é aquilo que eu estou imaginando que a igreja vai falar, não, mas de repente eles vão trazer outros detalhes, que eu nem estou sabendo quais são. Essa é a questão. Seriam os argumentos da igreja contra as falas mandamentais, como dito, caso eu não fosse antes pesquisar na igreja. Porque eu vou ter que especular antes. E outra, eu não fiz isso antes porque eu já discordava da Bíblia. Eu já tinha um argumento, eu já acho que não se deve trabalhar ali com a questão do pecado por ignorância. Acho que é melhor deixar as pessoas ali na ignorância e tal, porque o argumento é pesado, elas vão ter que obedecer outras coisas. Vão ter que mudar o comportamento ali em pecados que não são exatamente tão graves. E eu já tinha uma posição mais ou menos fixa e por isso que eu não fiz pesquisas mais profundas. Eu não fiz porque eu já discordava da Bíblia por outro fundamento. Eu já havia uma divergência mais forte, né? Depois esse argumento foi caindo por terra, eu falei, não, então agora eu vou ter que passar a pesquisar. Isso que eu estou tentando dizer. E que estava caindo por terra. Mas eu precisava pesquisar mais também. Mas a Bíblia iria trazer ali os argumentos para falar dos mandamentos. Sim, mas eu não sei todos os fundamentos da igreja. E mesmo os argumentos bíblicos, talvez não necessariamente eu concorde. Então, fica esse complemento no canal e justamente eu imaginei ali que a igreja iria, né, poderia trazer novos detalhes que de repente as minhas perguntas imaginando o que a igreja diria não seriam completas, não seriam suficientes para exprimir tudo que a igreja teria para condensar nesse tema. Ou nem para condensar, para colocar nesse tema, para inserir nesse tema. Seja em relação a novos argumentos, não só sobre pecado por ignorância, outros temas ali, ou mesmo sobre detalhes na questão de pecados por ignorância que eu não visualizei. Então eu imaginei isso, e a pesquisa teria que ser feita. Então fica esse complemento do canal. Que eu achei realmente que eu teria que ir para a igreja fazer a pesquisa e fazer algumas perguntas, consultar algumas pessoas, porque eu achei que era o ideal a fazer, porque eles teriam outros argumentos. E é isso. Grosso modo é isso. Então fica o complemento do canal. Aqui vai.